Olá! E aí, pessoal? A demissão sem justa causa continua? Não continua? O empregado agora só vai poder ser demitido por justa causa? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para você aí, na verdade, o que é fato e o que é fake. Seja muito bem-vindo ao canal O Sócio Administrador. Eu sou Jonadab Carmo de Souza, advogado, empresário e empreendedor. E como empresário e empreendedor, né, a gente tem um certo conhecimento de como funcionam aí as relações trabalhistas e principalmente aí no caso de demissões. Então hoje no Brasil nós temos dois tipos de demissões. Demissão com justa causa, não é? Onde o empregador ele tem que... A CLT ela tem um rol que ela elenca os casos onde o empregado pode ser demitido por justa causa, e a demissão sem justa causa, que é quando o empregador ele não precisa justificar nada e apenas pagar, né, as verbas que a legislação define ali como obrigação do empregador quando ele demite o funcionário sem justa causa. O que está acontecendo? Por que essa celeuma toda? Por que esse blá 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 todo agora que está acontecendo nas redes sociais? Gente, infelizmente tem muita gente que fala, mas não sabe nem do que está falando. Vai pegar um assunto hypado, joga esse assunto na mídia e sai falando qualquer coisa, tá bom? Então, deixa eu só passar para vocês mais ou menos o que acontece, tá bom? Na década de 80, né, mais precisamente, salvo engano, 1982, ou seja, estou falando de 40 anos aí atrás, 1982, tá? A OIT criou uma convenção, tá bom? Convenção 158, OIT, gente, ó, Organização Internacional do Trabalho, tá bom? Isso aqui é uma organização vinculada à ONU, tá? Então, a OIT, ela criou uma convenção, a Convenção 158. E o que essa convenção, dentre vários assuntos, né? As convenções, na realidade, a ideia é proibir trabalho escravo, né? E outras atividades aí que venham prejudicar o empregado. Tá bom? Mas é que um dos assuntos que veio nessa Convenção 158 da OIT foi que o empregador não poderia demitir o empregado sem uma justa causa. Mas não é a justa causa que a gente entende hoje pela legislação, pela CLT, não. Tá? O que o empregador tinha que definir nesse caso? O empregador tem que definir o seguinte: olha, estou te demitindo porque estou sem... problemas financeiros, então vamos lá, problemas financeiros, problemas financeiros, 2, problemas de estruturação, né, do negócio, e 3, vamos colocar aqui também, mau desempenho das atividades pelo funcionário. Tá? Então, ele só precisava falar o seguinte: o que a convenção veio dizer? Ó, você, para demitir o empregado, você não pode mais simplesmente não falar nada, você tem que falar alguma coisa. E aí onde surgiu o problema? Estou falando de algo de 1982. Onde surgiu o problema? Em 1996, no governo Fernando Henrique, né, ele considerou, naquele momento, o governo daquela época, considerou que recepcionar essa convenção, né, aderir a essa convenção seria bom para o Brasil, né, até porque era essa questão internacional, né, de favorecimento do empregado e tudo mais, mas ele não se atentou para essa situação específica da demissão sem justa causa, tá bom? E aí ele recepcionou, mandou para o Congresso, o Congresso aprovou, fez um decreto legislativo, voltou para o Fernando Henrique fez um decreto, ou seja, incorporando essa convenção ao nosso ordenamento jurídico. A partir do momento que ele viu que fez uma besteira, assim podemos falar, o que o Fernando Henrique fez? Fez um outro decreto revogando, tá? Fez um novo decreto revogando a nossa adesão, né, à Convenção 158, tá bom? Fez um decreto revogando a nossa adesão à Convenção 158. E, na verdade, a gente chama isso de denúncia, né? Ele denunciou a convenção dizendo: olha, o Brasil não quer mais fazer parte dessa convenção, o Brasil não está aderindo mais a essa convenção, então eu estou retirando essa convenção do ordenamento jurídico pátrio. Mas o que aconteceu? As centrais sindicais, as federações sindicais, dentre elas a CUT, né, como sempre, entrou
né, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, tá? Em 1997, ou seja, estou falando de 25 anos atrás. Tá bom? Entrou com uma ação alegando que esse decreto do Fernando Henrique era um decreto inconstitucional. Por quê? Porque a partir do momento que ele fez a adesão por intermédio da aprovação do Congresso, né, do Congresso Nacional, o decreto dele também dependeria de aprovação do Congresso Nacional. Então, é isso que está sendo alegado lá no Supremo, tá bom? Então, ou seja, que dependeria de aprovação no Congresso Nacional. O que nós temos lá hoje? Nós temos hoje, acho que basicamente 8 votos, tá? 8 votos. Tá, dentre eles, 3, né? São até votos antigos, tem ministros lá na corte, não é ministros que vieram a falecer, tiveram vários pedidos de vistas nesse momento, inclusive um deles está com Gilmar Mendes aí, que está há anos, tá? Então é por isso, por que tem todo mundo falando desse assunto? Porque como o Supremo mudou, até desculpa falar um assunto bem técnico, né? Mas não tem como a gente falar de um assunto tão importante sem dar detalhes. Como o Supremo mudou o regimento interno, dizendo que o ministro não pode passar mais de 90 dias com o processo com pedido de vista, tá? Antigamente era 30. Ele aumentou para 90, mas disse o seguinte, olha, mesmo que você não bote em votação, vai ser julgado sem você. Então ele colocou uma sanção lá para o ministro. Então, como Gilmar Mendes está há anos aí com esse processo, ele vai ser obrigado, né, a partir aí de fevereiro, a colocar esse processo em votação, de repente, até no primeiro semestre, mas acredito que vai ser julgado no segundo semestre. Mas nós já temos alguns votos aqui nesse placar. 3 votos a favor, né, 3 votos a favor da legalidade do decreto do Fernando Henrique, ou seja, não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada. Repetindo, gente, não tente ler aqui, apenas me escutem, né? Já disse, né? Falei nos outros vídeos, a letra é feia, mas o conteúdo acredito que seja importante para você. Então nós temos 3 votos a favor da validade do decreto, ou seja, não mudaria nada no nosso sistema jurídico. Nós temos 3 votos contra o decreto, tá? Depois a gente pode até colocar na descrição do vídeo, né? De repente, se tiver alguma informação que não esteja correta, a gente pode colocar na descrição do vídeo. 3 votos que são contra o decreto, ou seja, nessa votação aqui, o que vai ficar valendo é a convenção da OIT, tá bom? Então, esses caras aqui, esses 3 votaram a favor da convenção da OIT. E nós temos 2 votos, né? Salvo engano, esse é o placar hoje atual, que são contra o decreto, mas estão falando o seguinte, olha, realmente o decreto não pode ser derrubado, a convenção não poderia ser denunciada apenas com o decreto do presidente, mas essa convenção ela depende de ser avaliada, né? O decreto do Fernando Henrique pode ser avaliado agora pelo Congresso Nacional. Tá? Então, o que iria acontecer nesse caso aqui? Nesse entendimento, e que eu acredito que vai ser o entendimento que vai prevalecer, tá bom? Ou seja, o decreto ele tem validade, mas depende de uma validação pelo Congresso Nacional, tá? Então eu acho que é esse entendimento aqui que vai ser majoritário e é esse entendimento aqui que vai ganhar. E aí vai ocorrer aquela questão da modulação dos efeitos, né? Ou seja, a partir de agora, o decreto é válido até agora, vai para o Congresso, o Congresso pode manter ou pode derrubar esse veto, eu acredito que derrubar o decreto, perdão, e eu acredito que o Congresso vai derrubar, o Congresso vai concordar com o decreto do Fernando Henrique e denunciar totalmente aí essa convenção do OIT, extirpar do nosso ordenamento jurídico. Mas vamos dizer que veio o voto vencedor, que eu acho improvável, mas veio o voto vencedor a favor da inconstitucionalidade do decreto Fernando Henrique e dizer, olha, não, desde 1998 a convenção da OIT ela é válida no nosso ordenamento jurídico. Tá? Aí, o que vai acontecer na prática, Jonadab? Na prática, nesse primeiro momento, nada. Por quê? Porque isso é considerado uma norma programática. Norma programática, ela depende de regulamentação. Tá bom? Então, o Congresso Nacional tinha que vir com uma regulamentação para regulamentar e discriminar aqui os casos específicos de justificativa para justa causa, né? Então, a gente não teria... Então, na verdade, essa convenção, mesmo o decreto sendo derrubado, mesmo o Supremo
julgando procedente a inconstitucionalidade do decreto, na realidade não mudaria nada, porque dependeria de uma aprovação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional também poderia, né, através do Lula, que eu acho pouco provável, né, mas através do Lula, denunciar e o Congresso aprovar e também não deixar isso entrar no nosso ordenamento. Mas vamos dizer que deu tudo errado, tá bom? Para você que é empreendedor, para você que é empregador, né? Aqui o nosso discurso aqui é para o empregador, é para você que está empreendendo, está querendo montar o seu negócio aqui no Brasil e infelizmente fica tendo essas surpresas, né? Aqui no Brasil nós somos craques, nós somos campeões aí de insegurança jurídica, infelizmente. Então você que quer empreender aqui, você é corajoso, tá bom? Porque você realmente vai ter várias dificuldades, tá? Mas também você conseguir empreender aqui no Brasil, você empreende em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, caso o decreto seja julgado inconstitucional, né? Eu já expliquei aqui, não vai acontecer nada. O que pode acontecer, então, se o decreto for julgado inconstitucional e realmente isso foi incorporado ao nosso ordenamento, tá bom? E o Congresso vir com uma legislação regulamentando esses casos de justificativa, né, do empregador. Qual seria o problema aqui central? O abarrotamento do judiciário trabalhista e de questionamentos. Por quê? Na hora que a empresa falasse, olha, estou demitindo o José porque ele tem um desempenho ruim para mim, não serve para mim, minha empresa, não serve para o meu negócio, é um direito seu, né? Mas o que vai acontecer? O José vai para a Justiça do Trabalho e vai falar, não, meu desempenho era bom. Aí o José vai levar testemunhas, né, para dizer que ele era bom, que ele era um bom funcionário, que na verdade que foi injustiça da empresa, né? A empresa fala, não, estou demitindo o Francisco porque eu estou com um problema financeiro. Aí o Francisco vai para a Justiça do Trabalho e fala, não, olha, não podia me demitir porque eu agora, na verdade a empresa não tem problema financeiro nenhum, né? Então você levaria para o judiciário uma análise muito subjetiva dessa demissão, não é? O que acabaria não dando certo aqui no Brasil. Por isso que eu acredito, gente, acredito, tenho fé, peço a Deus, rogo aí para os nossos ministros do Supremo, rogo aí para o nosso Congresso Nacional, tá bom? Não deixem, tá, que essa convenção passe dessa forma, tá bom? Não deixem que a convenção entre aí no nosso ordenamento jurídico, porque da forma que ela vai estar, a quantidade de ações trabalhistas e de discussões, na realidade nós vamos ter um fechamento enorme de empresas. Tá? Várias empresas vão sair do Brasil, sim, várias empresas vão sair do Brasil e vão contratar lá fora. Né? Hoje, com a digitalização, você pode contratar de qualquer lugar, dependendo do serviço, você contrata uma pessoa na China, uma pessoa na Índia, uma pessoa na Indonésia, né? Ela está prestando um serviço para você aqui no Brasil. Então, o número de desemprego vai aumentar bastante. Mas, pessoal, resumidamente, tá? A situação hipotética é essa. Não acredito que isso vai ser aprovado. Acredito que o decreto do Fernando Henrique vai ser mantido. A Convenção 158 da OIT não vai integrar o nosso ordenamento jurídico, tá bom? E acredito também em você, tá? Você que é empresário, você que é empreendedor, você que quer lutar pelo seu negócio, tá? Dê um like aqui no nosso canal, já deixe um comentário. Eu sei que você assistiu até aqui um vídeo longo, um vídeo cansativo, mas é um vídeo que traz aí bastante informações para você. Então já deixe seu comentário se você quiser saber de algum assunto, outro assunto específico, tá? Deixe seu comentário que a gente vai ter o maior prazer de produzir conteúdos para você.